nossa igreja do Evangelho Quadrangular está numa campanha muitíssimo importante, 40 dias de milagre. E nós estamos dentro desse período, e eu queria estimular você, ensinar você a provocar seu milagre. Se você enfiar o dedo numa tomada, você vai levar um choque. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Enfia o dedo na tomada, leva um. Porque toda ação tem uma reação. Então eu vou ensinar você, com a misericórdia de Deus e a ajuda do Espírito Santo aqui, a você provocar o seu milagre. Milagre é como choque. Se tiver a fim de levar um choque, você chega em casa e enfia o dedo na tomada, pega um fio desencapado. Você leva um choque. Mas eu vou ensinar você a receber o seu milagre, provocar o seu milagre. Digamos, obrigado, viu, querida, pela gentileza, viu? Muito obrigado. Isso não é nem um copo, parece um vaso, né? Só falta as plantas. Olha o tamanho, coisa linda, hein? Muito bonito. Muito bonito. Digamos que eu pegue um papel e consigo, presta bem atenção, e consigo dividir esse papel pelo número de pessoas que tem aqui. Ok? Digamos que tem aí, aqui pelo meu cálculo, não passa de 35. Digamos que esse total seja 35. Não importa o total. E peço para cada pessoa que vai receber o papel, marque qual é o seu problema atual. O que te incomoda. O que está acontecendo com você que tira o seu sono, que te deixa triste. Porque é justamente aí que você precisa de um milagre. A irmã já falou que o problema que deixava ela triste, a questão dela era o escorpião, já está resolvido. Então já virou a página, agora bola para frente é outra história, certo? Mas há pessoas aqui que não têm esse problema igual ao dela, mas talvez tenham problema em algumas outras áreas, como eu também tenho. Então eu pego um papel para mim, que eu também quero marcar, distribuo para vocês, e na hora de recolher, eu recolho do pastor Henrique, do pastor Tércio e da pastora Silvia. Eu vou separar o papel deles e vou recolher o de vocês. E vou começar, antes de pregar, não vou fazer isso que vai tomar muito tempo, vou começar a separar por problema. Aqui, problema com filhos, problema filhos de novo, financeiro, problema conjugal, relacionamento. Deixa eu separar, deixa eu pegar o meu aqui também, o meu encaixa aqui, esse aqui encaixa aqui, encaixa aqui, encaixa aqui, encaixa aqui, pegar a pastora Silvia, pastor Henrique, pastor Tércio, também encaixa aqui e aqui. Os problemas são sempre iguais. Eles não mudam, são sempre os mesmos. Como que nós vamos receber o milagre? Como que nós vamos ter a solução desses problemas? Se você prestar atenção nessa ministração, milagre vai ser uma coisa tão comum na tua vida. Eu falo isso com base na minha vida. Vai ser tão comum na tua vida quanto levar um choque ao enfiar o dedo numa tomada ou pegar um fio desencapado. Então é necessário que você preste atenção no recado de Deus para nós. Eu não sei quanto tempo vai demorar essa pregação, agora são 7 horas, os irmãos topam ficar aqui até meia-noite, amém? Quem topa, diga amém, diga glória a Deus. Vocês ficam que eu tenho mais o que fazer, que eu vou embora daqui a pouco. Mas dorme aí, fica à vontade aí. Abra Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5. Deixa eu dar uma recapitulada nos problemas aqui. Olha que interessante o problema do pastor Tércio. É igualzinho dessa senhora aqui também, desse homem aqui, que eu não sei quem ele é. Pastora Silvia, olha, igualzinho o meu também. São quase todos iguais. E lendo aqui esses problemas aqui,
que cada um está precisando, essa senhora aqui também, eu vejo o seguinte, que nessa vida, olha para mim, nessa vida nós temos mais do que precisamos. Nós temos mais do que precisamos. Quando o pastor Tércio fala, não diga não tenho dinheiro, isso é uma coisa muito séria. De pessoas que frequentam a igreja e lançam a palavra de maldição contra a criança. Seu isso, seu aquilo, isso é um perigo, irmão. Eu não consigo, não fale essa palavra. Eu não tenho o que comer. Misericórdia, irmão, você não sabe o que é passar fome. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas, não é todas as coisas. As demais coisas está se referindo comer, beber e vestir. Não estou vendo ninguém pelado aqui. Tenho certeza que todo mundo bebeu, senão estava desmaiado, pelo menos bebeu água, se não tomou seu leite, alguma coisa. E você comeu, irmão, e vai comer. Tem gente aqui, né, que pelo estado de peso comeu o dia inteiro hoje. Então, não é verdade? Não tem te faltado nada. São pequeninas coisas que a gente não reconhece que é milagre. Comer nos tempos que vivemos hoje é um grande milagre. Ter onde morar. Missionário, eu pago aluguel. Que chique, tem dinheiro para pagar aluguel? Porque você tem um emprego, Deus tem cuidado de você. E isso é importante valorizar. Quando nós falamos Mateus 5, eu quero chamar a sua atenção, e que Mateus 5 fala o sermão da montanha, ou o sermão do monte. E quando nós falamos de Mateus 5, nós vemos aqui 9 tópicos no sermão do monte ou sermão da montanha. Primeiro tópico, fala sobre as bem-aventuranças, depois fala sobre o ensino sobre sal e luz, depois fala sobre ensino sobre a lei, sobre a ira, sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramentos e votos, sobre a vingança. E o que me chama a atenção e me traz aqui com a esperança de que sua vida vai melhorar, é falar do último tópico, que diz o ensino sobre amor pelos inimigos. E você que abriu Mateus 5, presta bem atenção, que para mim é fácil ensinar você, presta atenção, levar um choque. Você enfia o dedo na tomada e leva um, pronto, já ensinei. Legal, obrigado. É fácil, tão fácil quanto te ensinar a provocar um milagre. Presta atenção como foi importante você vir aqui hoje. Quem trouxe você aqui hoje? A pastora Silvia falou para mim vir, pastor Tércio que se viesse, ele dava 2 estrelinhas, que a gente ganha estrelinha quando vem no culto. Nada disso, irmão. Quem trouxe você aqui foi o mesmo Espírito que levou Jesus Cristo no deserto, o Espírito Santo de Deus. E lá ele teve uma grande luta, não pensa que a coisa foi fácil para a vida dele lá, não. Mas ele não pegou um porrete e deu na cabeça de Satanás, e nem disse, Satanás evapora e poder vencê-lo. Só tinha os dois, não ia dar B.O., só tinha os dois. Jesus usou o que eu vou usar aqui para te ensinar a provocar milagre. Jesus usou a palavra e ele disse para Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. E o que vamos fazer aqui? Vamos ver o que está escrito e vamos tomar posse do nosso milagre. O milagre é teu, é um direito teu. E Satanás venceu muitas pessoas dizendo, não vai não, tá, vai começar a chover, viu? Está garoando já, isso aí da gripe. Não, tá frio, hein? Tá frio, hein?
A pessoa desanima, vai pegar a blusa que está guardada, está cheirando naftalina, e ela pega, não, acho que eu não vou na igreja não, a blusa está suja, não, está ventando. E você venceu, você veio, e Deus se agradou de você estar aqui. Se você está aqui, é porque Ele tem alguma coisa para te dar. É Ele quem vai dar, não sou eu. Ele vai dar para todos nós o nosso milagre. Amém ou não? O versículo 43 de Mateus 5 começa assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, odeie o seu vizinho, odeie o seu patrão, seu irmão, aquele chato de galocha que você não gosta dele. É o que está escrito aqui. Presta bem atenção. Jesus faz um paralelo com a lei e começa a nos ensinar. Vou recapitular para você. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie seus inimigos. Versículo 44. Eu, porém, vos digo. Quem é que diz? Eu, porém, vos digo. Quem vai falar agora? Quem? Jesus. Isso, é importante você saber o que você está lendo, está entendendo, senão fica automático, amém, amém, glória a Deus, que tem muita gente que fala amém, levanta a mão, eu amo Jesus, mas é falso, é hipócrita, porque como que pode amar Jesus se não ama a palavra? 1 João diz, eu sou a palavra. Então ame essa palavra que a gente está lendo e você vai encontrar solução. Não é para o mês de setembro, o culto de hoje, que maravilha. Não, é para o resto da vida. Para o resto da vida. Amém? Diga glória a Deus. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Veja, irmão, que aqui está nos mostrando que ser crente não é fácil. Não é fácil ser crente. E por que não é fácil? Porque o próprio Jesus está dizendo para a gente amar os inimigos. Eu amo essa senhora que está aqui na frente, um exemplo, é minha vizinha, eu gosto tanto dela, porque vira e mexe ela leva bolo lá em casa, bolo de fubá. Eu gosto dessa mulher, mas odeio aquela mulher do escorpião. Não gosto dela. E aqui está nos ensinando que da mesma forma que eu amo essa senhora, eu tenho que amar aquela senhora lá. Mas eu não vou muito com a cara dela. Tem que ir sim, porque você, se não fizer isso, nunca vai ver milagre na tua vida. E nós não estamos aqui brincando de vir na igreja. Ai, que gostoso vir na igreja. Irmão, se deixar a porta aberta, pode entrar até um cavalo aqui dentro. Eu estava pregando numa igreja em Sorocaba, entrou um cavalo com charrete e tudo na igreja. Acabou com o culto, aquele maldito daquele cavalo. Caiu no chão, tudo ensanguentado, todo mundo saiu correndo, acabou com o culto. Aqui é uma cidade de refúgio, você tem que sair melhor do que entrou. E por que você vai sair melhor? Porque eu estou aqui, porque o pastor Tércio está aqui? Não, porque Jesus Cristo está aqui. E Ele está dizendo para nós, amai seus inimigos, orai pelas pessoas que te maltratam e te perseguem. E Jesus continua falando no versículo 45, eu vou ler só até o 48, 45. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. No versículo 46, a palavra escrita de Deus diz assim: se amarem, Jesus falando, se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Então eu venho, abraço, beijo o pastor Tércio, conhecemos 33 anos, e passo pelo diácono e não cumprimento o diácono. O diácono que correu no estacionamento lá, falou, não, o senhor não fica aqui, vamos lá, tem uma vaga para o senhor. E eu falei, não, eu fico aqui no estacionamento, porque que eu vou numa vaga
melhor, pode chegar o prefeito aí, o Dário é meu amigo, se ele resolve vir aqui e não tem o portão para ele entrar e trancar o carro dele, não, ele falou, não, imagina, o senhor é uma pessoa especial, vamos lá. Falei, não, eu fico no estacionamento aqui mesmo. Não, vamos lá que tem pão com mortandela. Aí eu vim de livre e espontânea vontade. Agora, não dou atenção para o diácono, desfaço do diácono, como muita gente despreza o diácono, que presta serviço, que troca o papel higiênico do banheiro. Já pensou se um dia ele quiser judiar do povo por folha de ortiga e jornal lá? Aí todo mundo, que falta que faz o diácono. Eles são importantes. A gente tem que amar todo mundo por igual. Paz do Senhor, pastora Silva. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor. E criança também. Tem gente que chuta o balde com criança. Sai daqui, essa criançada, sai daqui. Amanhã eles crescem, você está precisando deles ir lá no hospital te visitar para orar, para Deus derramar uma unção para você ser curado. E aí ele vai lembrar, aquela mulher que chutava o meu traseiro na igreja, não vou lá no hospital não. Então tem que tratar todo mundo bem, inclusive as pessoas no farol que pedem esmola, que pode ser anjo e você não está sabendo, muitos receberam o anjo e nem perceberam. Então você não tem esmola, explica, olha, você me perdoa, eu saí desprevenido, mas não fala que não tem. Se você tem uma nota de 50, dá R$50 para ele, porque você não está dando para aquela pessoa, você está demonstrando amor para aquela pessoa e Deus vai te devolver o dobro. Amém ou não? E quando você começar a fazer isso, me avisa que eu vou ficar no farol para poder receber R$50. Muito bem. Muito bem. Quando você sorri, você demonstra que você está feliz com Deus. Com Deus. E Deus quer ver você feliz. Na hora que você senta para comer, faltou alguma coisa na hora que você foi almoçar? Poxa, pensa bem, irmão. Sobrou? Ah, bom, aí depois a gente conversa no final do culto. Se sobrou, eu tô na sobra. Irmão, por favor, poxa vida, irmão. Você acordou, irmão. Você levanta, toma um banho, abre a torneira, sai água, você bebe água filtrada, sem filtrar, uma das melhores águas do estado de São Paulo é de Campinas, você pode beber direto na torneira, não tem problema. Mas eu digo assim, ter água, tem gente que não tem água, não tem gás, não tem fogão, não tem comida. Eu vi tanta gente de lá para cá, que eu vim para casa, que eu moro no Jardim do Lago, se ajeitando com os cobertões, pedaços de papelão, em alguns estabelecimentos que já estava fechando. Sabe, irmão, você vai para casa, tem sua caminha, tem sua televisão, tem sua geladeira, tem sua comida. Olha, irmão, isso é milagre, irmão. São pequenas coisas que a gente não reconhece, porque a gente não reconhece o milagre do pão, o pão nosso de cada dia. E como que a gente quer reconhecer um grande milagre, se nem as pequeninas coisas a gente reconhece? Deus é conosco, irmão, 24 horas por dia, irmão. Eu tinha uma irmã, porque ela faleceu 17 de julho, e ela teve um problema sério, ela teve uma paralisia, teve morte cerebral e ficou do pescoço para baixo em coma no Hospital Mário Gatti, e uma semana depois foi embora. Não tem como eu conversar com a minha irmã, programar para ir no cinema, ou para dar umas voltas, quem sabe ir jantar em casa, ou eu ir jantar na dela, que eu sempre preferia, que gastava menos. Então não tem como fazer isso mais, porque ela foi. Você ainda está aqui, irmão. Você pode comprar uma roupa nova, viajar, voltar a estudar, se não é casado, casar, porque tem gente que está encalhado. Você pode fazer tanta coisa ainda. Não é verdade? Pode ter filhos, olha que maravilha. Quem tem pelo menos um filho aqui, levante a mão. Depois eu quero orar por você, que tenha unção, que cada vez que eu oro por essas pessoas, ela tem mais 10 filhos em seguida. Viu? Se quiser, pode me procurar, tá bom? Engraçado, nunca ninguém me procurou. Eu acho que não quer ter tanto assim também, né? Então vamos lá? Vocês estão felizes? O motivo aqui hoje é rir, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida. Versículo 46, se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa você vai receber? Até os cobradores de imposto faz o mesmo. Ou seja, não faz os publicanos também o mesmo?
Faze o que, missionário? Amar as pessoas que amam ele. Então eu amo o exemplo que eu dei a essa senhora, que ela leva bolo para mim, é minha vizinha, mas eu não vou com a cara da mulher ali do exemplo do escorpião, então eu nem passo por ela, nem cumprimento. Isso está errado. Isso está errado. Nós temos que mudar esse discurso daquele sermão que você não suporta ele, você tem que começar a repensar o que Jesus está dizendo. Ele está te alertando que o milagre não está acontecendo na tua vida porque você não está cumprindo o que ele deixou escrito. Você vai amar sim a vizinha que sempre te faz bolo e te cumprimenta todo dia, mas você nem telefona mais para aquele seu irmão que você não suporta ele. E é por isso que você não vê milagre na tua vida. Não é eu que estou dizendo, está escrito. Veja o versículo 47. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios faz isso. Ou seja, os publicanos fazem o mesmo. Como assim, missionário? Pessoas que só cumprimentam aquilo que lhe convém. Ah, aquela menina tão bonitinha. Ai, paz do Senhor, irmã. Ai, cumprimenta e dá a volta, passa de novo perto da menina, da mina. Ô, mina, oh, paz do Senhor. E dá a volta. Você fica observando, o cara cumprimentou 10 vezes a mesma menina. E as outras? Ah, não, tem uma aí que tem um mau hálito, eu não gosto dela, não. Tem uma feia, o cabelo dela tudo despenteado e tal. E Deus observando, e você, renova-me. Tem gente que é cara de pau, hein, irmão? Renovar o que, irmão? Se você poderia provocar uma bênção na tua vida e cumprimentar essa irmã, destaca os seus olhos, é bonita, amém, glória a Deus. E por que não cumprimenta a outra, mesmo não sendo do seu agrado? Sabe por quê, irmão? Quando você vai, por exemplo, num hospital visitar uma pessoa, é uma das formas de você ficar desencalhado. Presta atenção quem é encalhado aqui, presta atenção. Você vai lá no hospital visitar a pessoa que você não conhece e dá uma assistência, lê uma leitura, um versículo, e de repente vem alguém da família e fala, o que você está fazendo aqui? E você faz isso através de uma credencial que tira, esqueci o nome agora como que é, tem que fazer um curso de capelania, eles dão um documento e tal, e a gente não precisa que aquela carteirinha nossa tenha atrás e tal. Aí você vai lá, presta atenção, você que está encalhado, presta atenção, vai lá no hospital. Não, por quê? Eu vou ensinar você a não ser mais desencalhado. Vai no hospital. Não, mas eu estou esperando vir meu príncipe de cavalo. Não fica nessa batida que você pode vir só o cavalo sem o príncipe. Presta atenção. Vai lá no hospital. Vai por mim. Vai no hospital. Vai porque eu sempre fiz isso, mas não, minha praia não era hospital, era asilo. Eu gostava de ir em asilo quando era pequenininho, quando frequentava centro espírita, nem evangélico eu era. Nunca fiquei sozinho na vida, irmão. Você vai no hospital, estou te dando uma moleza, não estou pedindo para você ir no leprosário, que você pode se chocar, conversar com a pessoa, cai o dedo dela enquanto você conversa, pode cair um pedaço no nariz. É uma coisa impressionante, leprosário. E quando a gente era espírita, a gente ia nesses lugares. Ok? Então, você que está encalhado aí, vai no hospital. Tira a credencial, é fácil. Se você tiver dificuldade, fala para mim, eu te ajudo. Eu conheço o pastor que dá credencial para isso, que dá o curso aqui em Campinas. Vai lá. Chega lá, dá licença, qual o nome da senhora? É Abigail. Dona Abigail, a senhora dá licença de eu ler a Bíblia para a senhora? Só um trechinho, só um versículo. Dá licença, viu bem? Senhor, meu pastor, nada me faltará. Queria só ler isso para a senhora. Aí entra uma pessoa no hospital. Dá licença, pois não? Você que vem ler Bíblia aqui para minha mãe? Sim, eu sou filho dela. Sim, sou eu que leio. Sim. Então, nossa, como você é bonito. Desculpa a franqueza, é eu que venho aqui. E desculpa perguntar, se é solteira? Sim, sou. Porque quando que isso acontece? Quando você está no caminho. Não quando você está em casa assistindo Netflix ou pendurado nas redes sociais. Você está no caminho fazendo a obra, você descobre o amor da tua vida, você recebe o seu milagre. Não ficando em casa,
sentado no sofá, comendo pipoca, tirando caca do nariz, misturando com pipoca e comendo. Deus não usa caquento na obra dele. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Diga glória a Deus. Versículo 48. Portanto, eu amo esse Deus. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Amém ou não? Esta é a verdadeira palavra que eu acabei de ler para você, e nós iremos conviver com essa palavra para o resto da vida. Presta atenção. Eu li que Jesus diz: amai seus inimigos, orem pelas pessoas que te maltratam e te perseguem. Esta palavra, você vai conviver com ela para o resto da vida. Eu não sei quanto tempo te resta. Se resta 1 ano, mais 5 anos, 10 anos, enquanto você viver. Essa palavra, que é única, não tem outra palavra. Esta palavra, você vai conviver com ela para sempre. Ou seja, se você cumprir essa palavra, é como choque, você vai receber o seu milagre. Então, o que Deus está te aconselhando? Liga para tua mãe, que faz tempo que você não fala com ela. Liga para o teu pai, aquele teu irmão que você considera ele tão chato, aquele seu chefe que você chega no serviço, nem cumprimenta ele, aquela menina que você fofoca, que trabalha na mesa da frente. Começa a conversar com esse povo, para que desça sobre tua vida milagre. Eu creio em milagre, amém ou não? Não importa quantos anos você é de crente, se você está aqui há 10 anos, 20 anos, não importa quanto tempo você está nessa igreja, ou vem de outras igrejas, não importa se você prega, não importa se você é usado por Deus, não importa quantas horas você ora, ou quanto tempo você lê de Bíblia, não importa o quanto o Espírito Santo te usa, esse tipo de palavra que eu mencionei aqui, saiba, te incomodará para o resto da vida, enquanto você viver. Deus não vai mudar a palavra, Ele sempre vai te dizer, através da pastora Silvia, através de mim, pastor Técio. Não, pastor Técio nunca falou sobre isso. Sobe o filho dele aqui, o pastor Henrique, vai falar, alguém vai falar, ele vai falar, mais cedo, mais tarde, alguém vai falar. Ame seu inimigo. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda. Você entendeu aí, irmão? Amém ou não, igreja? Missionário, eu não entendi, não tem importância, eu repito para você. Olha para mim, eu repito. Amai vossos inimigos. Presta atenção, por favor. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que estás no céu. Muita gente diz, eu sou filho de Deus. É comum, tem mamãe da antiga que fala, vem cá para cá, ô filho de Deus, não mexe aí, ô filho de Deus. Eu fui, tá vendo? Até a criança fala, filho de Deus. Eu fui espírita há 35 anos, e lá as pessoas tratavam, você é filho de Deus. Só que a Bíblia está me ensinando que para eu ser filho de Deus, eu tenho que amar o meu inimigo. Esse é considerado filho de Deus. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Os filhos do Pai que está no céu procede desta maneira: faz o bem a quem os persegue, ama seu inimigo, ora por aqueles que perseguem e maltrata ele. Eu preciso, repare, está aqui no meio, pera lá, deixa eu achar meu papel, aqui ó, olha um monte de problema, igualzinho dessa mulher aqui ó, esse homem aqui também, nossa, olha aqui, nossa, quanta gente que tem o mesmo problema que eu, olha aqui, olha o pastor Tércio também tem, olha aqui, está aqui, olha, tudo igual, olha aqui, eu preciso fazer isso, irmão, você precisa fazer isso, irmão.
Isso aqui não é um salão onde nós vamos jogar bingo, não, irmão. Isso aqui não é lugar de festa, não, irmão. Nesse sentido. Isso aqui é um lugar de adoração, onde nós adoramos um Deus vivo, irmão. Entrar aqui e não sair modificado, eu aconselho você nem vir nunca mais aqui. Perde tempo, irmão. Tem que haver modificação. E Deus trouxe você porque Ele quer provocar um milagre em você. Então, você não fica triste, não fica chateado, não fica preocupado com o que eu estou falando, porque bem-aventurado é aquele que até o fim da sua vida conseguir colocar essa palavra em prática, amar o seu inimigo. Ora, você tem 3 irmãos, irmão, você conversa com esses 2, esse aqui não. Vê se isso se parece um pouquinho com você. Você tem 3 irmãos, não, esses 2 aqui é chapa, coisa é meu, gente fina, meu. Esse aqui, pelo amor de Deus, nem falo o nome dele. Não, nem falo o nome dele. Aí você vem na igreja, presta atenção, cara de pau. Renova-me, irmão. Você acha que Deus é tonto, irmão? Ele está vendo que você ama esses 2, esse outro irmão, sangue da tua mamãe, do teu papai, teu irmão de sangue, você desfaz dele. Senhor, eu preciso de um emprego. Por que razão ele haveria de dar emprego para você? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Única coisa que Ele nos pede, ame esse irmão seu. Qual o senhor está falando desses 2 aqui? Não, estou falando desse aqui, ó. Esse aqui, ó. E quando eu devo fazer? Urgentemente. Você não quer trocar de carro? Você não quer viajar? Não quer ter aumento de salário? Você não quer ser curado da enfermidade que te incomoda? Ame o irmão que você odeia. Não estou falando lá do trabalho só, estou falando dentro da família, que tem gente que dá mais preferência para o pai e desfaz da mãe. Você está entendendo? Isso não pode acontecer, irmão. Ou a gente está brincando de igreja, o próprio Senhor Jesus está dizendo. Eu quero que assim como você enfia o dedo na tomada e leva um choque, eu quero que você tenha milagre todos os dias, mas você tem que fazer sua parte. Eu não posso pegar um grupo de pessoas que obedecem a minha palavra e fazer um milagre, pegar um grupo que não está nem aí com a minha palavra e também dar um milagre. Tem que haver um diferencial. Então, se você obedecer a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, o milagre vai acontecer na tua vida. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. Deus é bom, Ele nos ama. E olha, o amor de Deus não se limita porque pecamos, Ele ama a gente da mesma forma. E hoje Ele te trouxe aqui para dizer, começa a amar seus inimigos e vamos ver se esses problemas todos que estão aqui não vão ser resolvidos. Começa a amar os seus inimigos e você vai me conhecer mais de perto. Talvez você não me conheceu ainda, mas eu vou agir na tua vida através dessa palavra. Ame seus inimigos. Eu estou de olho em você. Hoje eu falei com você, eu já falei várias vezes. Hoje eu estou dizendo, terminou o seu tempo, terminou, acabou. Você tem que começar a amar a quem te persegue, a quem te perturba, a quem você não gosta, para que eu possa tirar tudo de ruim que tem na tua vida. Senão eu fico impedido, eu não posso ir contra a minha palavra. Eu te ensino a fazer uma coisa, o inimigo sobe aqui antes da sua oração e fala, vai ajudar aquela mulher lá? Vou abençoar ela, mas ela desfaz da mãe dela, odeia o pai dela morreu, odeia, ele está enterrado, ainda odeia ele. Como que vai trocar o carro dessa pessoa? Como que vai dar outro emprego para essa pessoa? O que está falando, está fazendo fofoca, está falando da prima dela, amaldiçoando o filho dela. Irmão do céu, a gente precisa parar com isso, irmão. A gente precisa mudar de vida, irmão. E isso a gente tem que querer. Você está aqui porque você quer mudar de vida. Diga, eu quero mudar de vida. Abra por gentileza Gálatas 1. Fazendo favor, agora é 7.30, já está quase terminando. 7.30. Depois eu quero orar para as pessoas que odeiam os pastores dessa igreja. Depois eu vou chamar todo mundo que odeia o pastor Tércio, a pastora Silva, o pastor Henrique. Aí vocês vão vir aqui na frente, eu vou orar. Quem quer vir aqui? Não vamos não, missionário.
Nós não vamos... É brincadeira, viu, irmão? Brincadeira, viu? Amém ou não? Amém. Gálatas 1, tudo bem? Abriram? Sim? Sim? Olha o que o apóstolo Paulo fala para encerrar a nossa conversa aqui. O título de Gálatas 1, uma só mensagem de boas novas. Versículo 6. Começando no versículo 6. O título de Gálatas 1 fala que existe uma só mensagem, uma só palavra. Gálatas 1:6 diz assim: estou muito admirado com vocês, viu? Pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Como assim, repare? Eu não entendi isso aqui, missionário. Eu vou ler uma outra tradução. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Eu quero dizer aqui em relação à rede social, onde tem pastores pregando palavras que não procedem da Bíblia. Nós estamos nos apegando pela rede social com aquele pregador. Opa, para, dá uma pausa. Quem que é? Esse pregador. Olha o que esse pregador fala. Que pregador? Qual o nome dele? SIC, RG, onde ele mora? Qual a igreja que ele congrega? Quem é a pessoa? Qual o nome dessa pessoa? Vídeos que ficam circulando, pipocando, palavras, e o povo vai gostando, e o diabo vai crescendo, e hoje nós temos a inteligência virtual que fala, não, como que chama? Inteligência artificial que fala? Me corrige, sim ou não? Já tem pastor de inteligência artificial, você sabia disso? Tem países que o culto, presta atenção, hein? Ele, no telão, não tem o pastor aqui, físico, é a inteligência artificial que fica falando com o povo. A pessoa programa falar sobre amor, ele vai buscando informação dentro da Bíblia, e aquele módulo, aquela pessoa que é inteligência artificial, fala com a congregação, todo mundo fala amém. Não tem como você falar, terminando o culto, eu queria pedir oração para ele. Não tem, é uma inteligência artificial. É assim que fala? A inteligência. Isso. Você está entendendo? Está dizendo aqui, não fique iludido pelo que você vê. Valorize o seu pastor, valorize a sua igreja, valorize a palavra que você ouve aqui, valorize as campanhas, valorize cada versículo que sai da boca do seu pastor. Olha o versículo 7, o que Paulo diz: na verdade não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo, querendo transformar o evangelho, irmão. Lá nos dias da igreja primitiva, lá nos dias apostólicos, já tinha pessoas querendo desvirtuar, transformar o evangelho de Cristo. Então o que nós vivemos hoje não é diferente. Lá na época da igreja primitiva, dos apóstolos, era em escala menor, hoje é em escala maior. Pessoas que fizeram filme pornográfico e que dirigiram programas, irmão, presta atenção, irmão, de crianças, fazendo muitas crianças pularem, cantarem. Se pronuncia que a Bíblia tem que ser reescrita, irmão. Como que vai reescrever a Bíblia? Basta você ler as últimas páginas, você não pode modificar a Bíblia. Então estão querendo reescrever a Bíblia. Há pessoas que querem transformar o evangelho. Nós não devemos aceitar isso. Quando você estiver na rede social, usa a rede social para glorificar o nome do Senhor. Não aceita lixo nenhum na tua mente, no teu coração. Palavra só existe uma. É essa que estamos lendo aqui e que foi lido desde o começo do culto. Versículo 8. Você está acompanhando Gálatas 1:8?
mas ainda que nós mesmos aqui, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, será anátema, será maldito. Olha aqui para mim, cadê o celular? Ainda que alguma outra pessoa anuncie o evangelho, ok? Na rede social, equipamento de hoje, entre nós, ou até um anjo descer e anunciar uma outra palavra, seja este, ou nós anunciando outro evangelho, ou o anjo que desceu do céu, seja maldito. É o que a Bíblia está dizendo no versículo 8, vou ler outra tradução. Se alguém, mesmo sendo um de nós aqui, ou um anjo do céu, anunciar um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, porque não serve. Versículo 9. Veja o que Paulo continua dizendo. Se alguém vos anunciar, versículo 9, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja maldito. Se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Posso ouvir amém ou não? Amém. Quem aqui já recebeu o verdadeiro evangelho? Ora, se você recebeu o verdadeiro evangelho, você recebeu a instrução que você tem que amar o seu inimigo. Olha, presta atenção no paralelo. Então, você recebeu o evangelho da salvação, sim ou não? Você recebeu o evangelho da cruz, sim ou não? Então só existe um evangelho, não tem duas verdades, só existe uma verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. O pastor que está nessa igreja, pastor Tess e a pastora Silvia, vou pegar só os dois como exemplo inicial, eles preservam e conservam a palavra escrita de Deus, sim ou não? Então eles estão no caminho certo, porque só existe um evangelho, o evangelho que nós que estamos aqui cremos, qual fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sim ou não? O evangelho de Cristo, o evangelho do sangue de Jesus Cristo, sim ou não? Então, se existe só um evangelho, nós lemos lá em Mateus 5 que nós temos que amar os nossos inimigos. Não tem invenção como estão tentando passar para nós, como eu não vou citar para evitar a confusão que está sendo gravado, mas tem umas pessoas na mídia aí dizendo e batendo o pé que a Bíblia tem que ser reescrita. A Bíblia tem que ser reescrita. Vai reescrever por quê? Tem gente que, se tirar as páginas da Bíblia, chegar e falar assim, ó, isso aqui não serve não, hein? Vou tirar esse negócio aqui da Bíblia, hein? Não, isso aqui também não, hein? Isso aqui não serve não. Vai sobrar o que da Bíblia, irmão? O próprio Billy Graham diz, se houvesse um só versículo na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, salvaria o planeta, se tivesse só esse versículo. A Bíblia tem que ser respeitada no todo, e essa igreja faz isso, e você tem que agradecer a Deus por isso. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda, graças a Deus que a gente está aqui, irmão. E sabe, senhora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: digamos que a senhora tivesse, por infelicidade sua, numa outra igreja qualquer, e na situação do escorpião, porque a senhora mora em Campinas, mas se a senhora morasse em outra região, seu problema seria uma jaguatirica, ou uma sucuri, ou poderia ser dependendo do país, um urso, ok? Escorpião é o que está na moda aqui em Campinas. Digamos que a senhora estivesse em outro lugar, onde o pastor não tem responsabilidade nenhuma com a palavra, e não precisa correr muito nesse bairro não, hein? Tá? Não precisa correr muito não. Então eu te digo, quem estaria com a senhora naquele momento do aperto? Quem estaria? Se os pastores dessa igreja velam pelas suas almas, se quando ele dá a bênção apostólica, ele te abençoa, a senhora não sai daqui sozinha, a senhora sai acompanhada. Então, na hora que a senhora estava lá, a senhora estava com um Cristo que é pregado aqui.
Sabe, irmão, porque a gente fica às vezes empolgado porque vê o pastor online, pastor que você não sabe quem é, não sabe se ele é adúltero, se ele acabou de gravar inclusive o vídeo num próprio motel com a amante dele, você não está sabendo, você está gravando dentro de um presídio, você nem sabe quem é a pessoa, e a gente bate palma tal, e não valoriza o pastor local, porque você tem que entender que a igreja que ama a Deus precisa pregar para o povo a palavra, não tem que inventar história, não tem que criar, sabe, coisinha, mimimi, palavra escrita de Deus está dizendo e disse para nós essa noite, se você não perdoar os seus inimigos, você não vai ver o milagre de Deus. E eu creio que todo mundo aqui quer ver o milagre de Deus em sua vida, sim ou não? Então Deus nos ensinou, porque a igreja que ama Jesus prega o verdadeiro evangelho, e só existe um, o que foi lido aqui o tempo todo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Fique de pé, eu quero orar por você. Missionário, que bênção, né? Eu só li palavra, irmão. Eu só li Bíblia. Eu podia pular, dançar, mas eu não sei dançar nem cantar, né? Esses dias eu tive que ficar com os meus netos e haja jogo de cintura. Eu percebi pela minha idade, porque eu vou fazer 90 anos. Para quê? Estou ouvindo glória a Deus aí? Vou fazer 90 anos. Estou vendo aí glória a Deus? Até parece que você não quer que eu faça. Vou fazer 90 anos daqui 20 anos. Eu tenho 70. E vi que para ficar com os netos eu tinha que ter um jogo de cintura. E eu até tenho cintura, só não tenho jogo, né? Algumas pessoas estão sentadas, está com o bebê, está impossibilitado, isso é normal. Mas você se deu conta, olha para mim, que você está em pé, irmão? Você tem ideia do que significa isso ou não, irmão? Você tem ideia? Não estou desfazendo das pessoas que não têm essa facilidade, porque teve algum problema de doença e tal, mas não estou aqui desfazendo dessas pessoas, mas eu estou dizendo em relação a você, você está em pé, irmão. Você está em pé, irmão. Por mais que você não tenha um banquete da vida, o que eles comem lá, que eu estava vendo um programa na Grécia, que é um lugar que eu não quero ir, porque a comida é tudo assim, eu ponho um pouquinho, para mim não serve. Eu falei para minha filha, ela falou, não pai, é a viagem dos meus sonhos, mostrou no YouTube, eu estava vendo, mas a gente vai viajar até lá para comer esse negócio que eles põem no prato, não tem arroz, feijão, ovo, não tem marmitex, essas coisas lá. Não pai, lá as comidas é tudo fina, para mim não serve, eu gosto de linguiça frita, gosto de ovo. Por mais que você não tenha esse banquete, mas você tem um alimento esperando na sua casa. E não foi o pastor Tércio que levou essa comida lá para você, nem a pastora Silvia. Foi o Deus que nós servimos e que Ele ensinou você a amar esse Deus. E por você, em obediência à palavra de Deus, ama esse Deus, não é picado por escorpião. E se picar também, quem morre é escorpião. Porque o que percorre em nós é o sangue de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, Pai. Obrigado por esse povo maravilhoso, Pai. Eu não consegui ver, a não ser que o Senhor viu, eu não consegui ver. Mas eu não vi ninguém brincando aqui não, Deus. Todo mundo estava atento à sua palavra. Verdadeiramente é difícil ser crente, Pai. Amar os nossos inimigos é difícil, mas não é impossível. Se o Senhor nos ajudar, pronto. Amanhã nós já vamos ter milagre na nossa vida. Nos ajuda a colocar em prática essa palavra, Pai. Amar nossos inimigos, orar pelas pessoas que nos perseguem, nos maltratam, Pai. Eu te peço, capacita esse povo pela autoridade que o Senhor me dá. Eu aplico o sangue de Jesus Cristo sobre a vida de todos que estão aqui. E oro em nome de Jesus Cristo, amém. Todo povo que crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus.